Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala é João Boixá, eu sou urologista aqui do Rio de Janeiro, faço parte do serviço da UERJ, sou formado por lá, fiz depois o Fellowship de Urologia Reconstrutora e estou aqui hoje entre amigos nessa mesa redonda, aqui hoje para conversar sobre um assunto que é muito comum nos nossos consultórios, estenose de uretra após prostatectomia radical, especificamente mais a cirurgia robótica e a perspectiva da cirurgia robótica da reconstrução. A gente sabe que é uma novidade, a urologia reconstrutora, a cirurgia reconstrutiva da uretra após prostatectomia robótica, mas é uma novidade que vem aí para mudar o panorama, eu acredito. E, bom, antes da gente continuar, vamos pedir aqui para cada um da mesa se apresentar. Luiz Augusto? Meu nome é Luiz Augusto Esching, eu sou urologista, reconstrutor do Hospital Universitário Pedro Ernesto, trabalho nessa área já desde 2011 e eu acho que o bate-papo vai ser bastante interessante sobre esse tema hoje, né, sobre se o robô resolveu ou não o problema, esse grande problema relacionado ao estreitamento da anastomose, né, a estenose da anastomose após a prostatectomia radical, ou não. Né? Para isso também a gente vai estar com dois outros convidados aqui, né? O Alex Schultz e o Dr. João Ernesto, que vão se apresentar aqui para a gente agora, para a gente ter uma ideia da grandiosidade da nossa mesa aqui. Isso, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, de estar ao lado, né, desses grandes colegas, que eu tenho admiração grande por eles, e a gente vai estar discutindo esse tema, falando um pouco a respeito de mim. Eu sou também urologista reconstrutor, formado aqui no Rio de Janeiro. Hoje eu estou lotado, né, no interior, na cidade de Campos dos Goytacazes. Atuo ainda no Hospital Federal de Ipanema, coordenando essa parte de urologia reconstrutora de lá. E sem dúvida acho que vai ser um bate-papo bem interessante, bem agradável, até porque a gente está alinhando uma técnica nova, né, talvez a uma cirurgia, né, bem complexa, um tratamento que ainda é um desafio grande, mesmo para a gente que está fazendo essa cirurgia já há algum tempo. Meu nome é Alex Schultz, sou especialista também na urologia reconstrutora, sou formado meu fellowship pela Unirio. Hoje em dia sou professor auxiliar da Universidade Federal Fluminense, da cadeira de urologia, e acho que esse tema é muito relevante, não só por conta das novas tecnologias que a gente está vivendo hoje em dia, mas principalmente que foi o que o robô trouxe de grande novidade, que é trabalhar em espaços pequenos, apertados, e trazendo uma melhor ergonomia para o cirurgião. Então eu acho que tem muito que a gente falar sobre isso e discutir se realmente resolveu o problema ou não, né? Bom, então vamos lá, gente. Vou começar aqui a nossa conversa. Vamos lá, eu vou começar logo lançando a pedrada, né? É para isso que a gente vê aqui. E aí? Estenose de anastomose pós-radical. O robô resolveu ou não resolveu o problema? Bom, deixa eu... essa pergunta, na verdade, ela me remete o início da minha carreira, né, e do porquê eu escolhi a reconstrução urogenital para ser o meu meio de vida, né, para ser aquilo que eu sou apaixonado e para aquilo que eu sou, que eu certamente treino e treinei e vou treinar a minha vida toda, né. Eu me lembro lá em 2007, né, quando eu entrei na residência de urologia lá no Pedro Ernesto, e que eu comecei a ter contato, né, com as doenças neoplásicas, urológicas, em especial o câncer de próstata, que é o câncer mais comum do homem, né. Eu me lembro que eu tinha um sonho desde o início, assim, da minha formação aqui no Rio de Janeiro, que era de voltar para o interior, assim. Eu queria muito terminar toda a minha formação aqui e ir embora, né. E ao longo da minha trajetória dentro da residência, eu comecei a notar, assim, né, falando especificamente do câncer de próstata, a quantidade de problema que um paciente que era submetido a uma prostatectomia radical convencional tinha no pós-operatório. Na verdade, você acabava
pegando mais ou menos um paciente de meia idade, absolutamente rígido, eventualmente um hipertenso, um diabético leve, extremamente bem controlado, com uma vida plena sexual, com uma vida urinária também plena, urinando muito bem, sem nenhum tipo de problema. E você fazia ali um diagnóstico de câncer de próstata, eventualmente um câncer de próstata de baixo risco, aqueles que a gente sabe que não vai evoluir tão mal, e você fazia uma proposta, né? O câncer, ele tem, na verdade, uma pegada muito pesada, né? Quando se fala câncer, né? As pessoas já pensam em morte, né? Relacionam o câncer à morte, né? E quando você falava, ó, você tem um diagnóstico de câncer de próstata e que tem 2 tratamentos, a radioterapia ou a prostatectomia radical, mas a prostatectomia radical tem uma certa superioridade em relação ao paciente que queria operar. A verdade é que ele acabava querendo operar, é assim até hoje, né? E vai ser assim desde que mundo é mundo, né? E a gente muitas vezes tirava esse paciente, fazia um procedimento cirúrgico nele, evidentemente numa instituição universitária, claro, sempre com o staff em campo, mas dentro de uma curva de aprendizado dos residentes. E aí começavam as complicações depois de 14 dias, depois da retirada da sonda, né? Primeiro com uma incontinência urinária, e a gente sabe que o homem com incontinência urinária, a mulher se adapta bem à incontinência urinária, o homem não é uma realidade, né? Aí ia melhorando aquela incontinência urinária e de repente ele ia começar a voltar a ter as relações sexuais e já não era a mesma coisa. Então, ou seja, do ponto de vista sexual, aquele sujeito também já não estava tão bem. E existia, né, uma velha estatística de 5% de estenose da anastomose, né, ou seja, 5% desses pacientes não iriam evoluir com uma estenose de anastomose e urinando mal, né, passando a urinar mal e eventualmente ter que repassar a sonda, fazer procedimentos para tentar resolver esse problema. E a gente sabe que não são 5%, né? Quando a gente está lidando com hospitais universitários, instituições de ensino, esse número é consideravelmente maior. Eu não tenho esse número exato aqui, mas é bem maior. E enfim, eu comecei a ver, logo no início da formação, um sujeito que tinha uma vida absolutamente normal e que de repente ele estava com disfunção erétil, com uma incontinência urinária ou usando um catéter suprapúbico para derivar a urina e com a vida praticamente destruída, porque a gente sabe que, por melhor que seja o tratamento no pós-operatório, esse cara nunca mais vai recuperar a qualidade de vida que ele tinha, né? Por uma doença que, claro, que tem alguns casos que são muito graves, né? Pacientes jovens com Gleason alto, mas acontecia isso muito também com pacientes mais idosos e com Gleason baixo também, que optavam por fazer um tratamento como esse, né? E aí, eu comecei dentro do nosso serviço, tinha uma estrutura de reconstrução urogenital muito grande, trazida pelo professor Heloísio da Espanha, né? E eu comecei a olhar para aquilo e falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou para o interior e vou fazer uma prostatectomia radical? Eu vou deixar o sujeito incontinente, vou deixar o sujeito impotente, vou deixar o sujeito com uma estenose de uretra e não vou saber resolver. Vou ter que encaminhar para a capital para alguém resolver, né? Que é uma área, essa nossa área de reconstrução urogenital, uma área tão restrita, né? Tão pouca gente, a curva de aprendizado é tão longa, né? Mesmo que muitas vezes hoje você queira fazer, você tem até dificuldade para encontrar espaço para aprender, né? Porque a fila é grande para isso, a gente sabe disso. E aí eu acabei conseguindo fazer o meu fellow em reconstrução urogenital lá em 2010 para 2011. E ainda com essa ideia fixa de querer voltar. Eu não queria ficar no Rio de Janeiro de jeito nenhum, assim. Eu achava aqui um lugar muito violento, eu sou um cara do interior, queria voltar realmente, né? Assim, eu lembro que com 3 meses dentro do fellow de reconstrução urogenital, aí já vendo não somente essa parte de estenose da anastomose, mas vendo tudo, né? Vendo o que a reconstrução urogenital era capaz de favorecer um mar de pacientes e um mar de pessoas que precisam no Brasil e no mundo, né? E aí eu falei, não, se eu seguir nessa área eu não vou ter como voltar para o interior, porque o interior vai ficar muito pequeno para mim, né? E assim foi feito, né? Com 3, 4 meses de reconstrução, eu falei, é aqui mesmo no Rio que eu vou ficar e vou seguir a minha carreira, né? Não basta só eu aprender a tratar esse paciente que tem a estenose da anastomose, tem muitas outras coisas para fazer além disso, né? Bom, eis que veio
Então a gente está falando aí 2011, 2012, não sei se vocês se recordam bem, mas foi mais ou menos no Brasil quando chegou o robô, né? As duas grandes redes que escolheram seus primeiros... os escolhidos das duas grandes redes nacionais começaram a serem escolhidos nessa época, 2011, 2012, eu lembro, conheço todos eles, né? E, enfim, o robô se difundiu de uma maneira absurda, né, no nosso meio, né? Hoje em dia, todo residente de urologia sonha em aprender robótica, né? E tem um motivo pelo qual ele sonha em aprender robótica, né? Voltando a falar especificamente na prostatectomia radical, mudou. A gente sabe que melhorou muito, isso tanto no âmbito privado quanto no âmbito dos hospitais públicos que tem o robô, né? Eu falo aqui de antemão, né? A gente hoje ainda faz, né? Eu com o João aqui Boixá, nós somos responsáveis pelo ambulatório de reconstrução urogenital da UERJ e a gente não vê estenose de anastomose pós-robótica. Após a robótica, eu que sou um cirurgião de alto volume, né? Eu vi 2 estenoses da anastomose, eu tive que operar 2 estenoses da anastomose após o início da robótica, né? Então, assim, respondendo então um pouco da pergunta que o João fez aqui pra gente, né? O robô resolveu o problema? Aí, assim, a gente tem que ver o que é o problema. O problema é só a estenose da anastomose? Se a gente considerar que é só a estenose da anastomose, praticamente resolveu. Um ou outro caso acaba evoluindo e realmente a ergonomia que o cirurgião opera, a anastomose mucosa com mucosa, que é um princípio básico de qualquer uretroplastia, isso é resolvido, e mesmo aqueles pacientes que evoluem com um certo estreitamento, pelo fato de ter ponte mucosa entre a bexiga e a uretra, às vezes com um procedimento endoscópico você consegue dar o fluxo que aquele paciente precisa. Mas resolveu a incontinência, não é só o problema da estenose. Aí não, né? O cirurgião robótico tem que tomar muito cuidado com aquilo que ele, entre aspas aqui, estou fazendo com aquilo que ele vende, com aquele tratamento que ele oferece, porque as taxas de incontinência meio que se mantiveram, né? A disfunção erétil, a gente sabe que também as taxas continuam relativamente elevadas. Então, o robô resolveu o problema relacionado ao diagnóstico, a causa da estenose da anastomose? Na minha opinião, sim, quase sim, vamos dizer assim. Em relação a todas as outras complicações, não. E essa pergunta ela se estende também não só às estenoses de anastomose, né, mas também às esclerose de colo, também às estenoses de uretroprostática por conta de radioterapia. Então, assim, o buraco é mais embaixo, né? Não é só, apesar de ser tudo a gente colocar no pacote de cirurgia robótica, mas a gente sabe que existem diferentes técnicas, enfim. Os estudos são muito heterogêneos, enfim. Eu acho que o Luiz ele pontuou muito bem, né? Quando a gente fala desse paciente com câncer, né? A gente está falando de uma entidade, né? De pacientes que, na verdade, é um grupo à parte, porque a gente fala do câncer, a gente fala dessa parte da disfunção miccional que pode ser transitória, muitas vezes uma disfunção realmente permanente. A gente está falando de um paciente que pode sofrer radioterapia nesse meio do processo, que também é um outro agravante, é um outro fator de risco. A gente fala também de pacientes que podem evoluir com estenose de uretra. Ele pontuou muito bem essa questão de a gente ter taxas, né, talvez de 5%, de 5% a 20%, dependendo aí da literatura, dependendo de quem está executando. O robô ele mostra aí taxa de 0,9 a 1,4, enfim, é o que a literatura global mais ou menos aponta. Mas a gente também tem que lembrar que o robô ele é manuseado por alguém. Então, assim, isso faz total diferença. Será que quem está manuseando esse robô, essa plataforma, é uma pessoa com um N grande realmente para poder entregar esse resultado e explorar o que tem de melhor na plataforma? A gente também acaba caindo um pouco nesse viés, né? E são pacientes, obviamente, que vão talvez ser submetidos a novos procedimentos. As estenoses, elas continuam existindo, né? Obviamente com menores taxas, mas a gente vai tratar disfunções eréteis, a gente vai tratar, né, incontinências urinárias que permanecem nessa população também de pacientes. Então, concordo plenamente, o robô ele resolveu, talvez ele diminuiu, né, acho que seria o mais adequado, ele diminuiu essas taxas, mas a gente ainda
ainda encontra isso, quando a gente vai num grande centro, por exemplo, e conversa com pessoas que praticamente só fazem robótica, aboliram aí no seu treinamento a cirurgia aberta. A gente tem esses números de realmente fazerem pouco essas abordagens, como a gente, né, talvez na nossa formação, você, Luiz, deve ter feito bem mais do que eu fiz, né, porque era uma coisa realmente muito mais Só tinha incidente, né, e você tinha que lançar a mão disso para tratar. Eu cheguei a fazer bastante, principalmente o acesso pré-retal, que a gente fazia lá com o André, então a gente também se deparava com isso, mas de fato a gente percebe que isso vem diminuindo, a gente pega menos esses pacientes e graças a Deus, porque realmente é uma coisa bem complexa de estar tratando, né? Eu acho que como o Luiz pontuou, a curva de aprendizado da robótica, ela é muito importante na qualidade e no resultado que esse paciente vai ter. Mas a gente tem que lembrar algumas coisas que são importantes, que é a estenose causada pós-prostatectomia, ela é causada não só pela má técnica, mas pelo desgarramento que a gente chama, né, aquele ponto que não é dado na mucosa da uretra para trazer a bexiga perto, mas às vezes por uma isquemia local, né, a própria desvascularização da uretra ali perto da próstata, ou a radioterapia fazendo a isquemia do tecido no local. Às vezes um osso púbico ali um pouco mais profundo que dificulta até mesmo a passagem do ponto com a pinça robótica, né? Dificultando um pouco mais a técnica. E aí a gente vai ter essas estenoses, às vezes eu vou ter não necessariamente uma obliteração completa, como o Luiz falou, mas um ponto importante aí vou ter um grau de passagem de urina por ali mesmo sendo pequeno, né? Esse paciente vai estar obstruído. E aí, o que a gente faz? Vamos partir daí, o primeiro passo. Vai fazer uma uretrotomia interna, faz uma RTU de colo, abre com a faca de Collins, né? Vamos começar o passo a passo, porque para a gente, todos nós cirurgiões reconstrutores, a gente não vai pegar esse paciente para operar uma cirurgia prostatectomia radical robótica, não é o que chega para a gente. Esse paciente muitas vezes já fez alguns procedimentos endoscópicos com o próprio cirurgião que operou, não deu certo e aí ele vem buscar a ajuda a partir daí. Fala um pouquinho, Luiz, para a gente a experiência inicial aí com esse paciente. Legal. Então, isso é um tópico importante, né? Porque aquele cirurgião que eventualmente causou esse problema, né? Ou não vou dizer que ele é culpado, né? Como você mesmo pontuou aí, são várias causas, né? Obviamente tem causas técnicas, mas tem causas do hospedeiro também, processo cicatricial, o próprio uso de sonda, né? O próprio uso de sonda faz com que a uretra ela não oxigene como ela deveria oxigenar. A uretra a gente sabe que é um órgão extremamente complexo que se oxigena melhor em repouso, ou seja, sem sonda e sem estar passando urina, né? Isso... Quando esse paciente começa a evoluir com aquele jato, porque clinicamente é isso, né? É o sujeito que começou com a incontinência urinária e que aquela incontinência vai melhorando e ele vai ficando feliz. O paciente fica contente com aquilo, pô, tá melhorando, né? 1 mês, 2 meses, mas aí o negócio começa a piorar, ele começa a fazer um esforço miccional e aí ele liga para o médico, né? Quando ele liga para o médico, para o urologista, né, o coração já bate mais forte, todo mundo aqui sabe disso, né, o coraçãozinho já acelera, porque você já mais ou menos sabe o que está acontecendo, mas você acredita que aquilo vai estabilizar e isso gera uma ansiedade muito grande, tanto no colega quanto no médico, né, e a gente tem que tomar muito cuidado com essa ansiedade, na verdade, porque quando o negócio começa a realmente ficar ruim, ou seja, quando o paciente começa a realmente entrar em retenção urinária, é óbvio que a primeira coisa que se deve pensar se o paciente fez uma prostatectomia radical, seja ela robótica, seja ela laparoscópica, seja ela de forma convencional, logo, se ele está urinando mal, logo, matemática, né? Logo, o problema é na anastomose. E a gente tem que tomar cuidado que nem sempre o problema é na anastomose. Lembrando que a maior causa de estenose de uretra hoje em dia são procedimentos endurológicos e uso de sonda. E a gente sabe que esse paciente ficou sondado muito tempo, foi manipulado durante a cirurgia, usou sonda. Então pode ser uma estenose de uretra bulbar? Pode. Pode ser uma estenose de uretra peniana? Pode. Pode ser uma estenose de meato, como eu já vi? Pode. Que bom que quando né? É maravilhoso quando na verdade. A gente fica até feliz. A gente fica muito feliz quando o problema não é na anastomose, porque a gente sabe que é ali que mora o problema, né? Então, nesse momento, o que se tem que fazer
tirar a ansiedade de lado e estagiar. E assim, o estagiamento, ele pode até ser feito no intraoperatório, sem problemas. Nós que somos capazes, nós da reconstrução, que somos treinados para resolver praticamente 100% dos problemas, a gente consegue fazer isso tranquilo. Você consegue fazer uma uretrocistografia em sala, uma cistoscopia em sala e pegar e resolver o problema, né? Mas eu não gosto de falar isso para o urologista convencional, para o uro-oncologista. Eu prefiro que ele estadie esse paciente antes da cirurgia, né? Até para que a gente possa conversar e para que a gente possa ver se realmente o melhor tratamento vai ser um procedimento minimamente invasivo ou não. Então tudo começa por uma uretrocistografia, bem feita, né? E eu sou bem enfático nisso hoje em dia, que o pessoal hoje está com uma mania de pedir uretroressonância. E a uretroressonância não é superior à uretrocistografia, de jeito nenhum. Por mais que seja um exame antigo, né? Mas é o padrão ouro. Continua sendo o nosso padrão ouro. É um exame barato que você consegue fazer, né, em qualquer lugar, com facilidade. Então a gente não pode abandonar, na verdade, uma técnica que é barata, eficaz, que a gente sabe interpretar para uma coisa que muitas vezes está na tendência, ou sei lá, né? Às vezes quem vai fazer o exame não faz o exame também de forma adequada e você fica com aquela situação ali meio embaraçada, talvez atrapalhe até mais do que te ajude. Esse é um ponto bem importante. O Dr. Mandi, né, Anthony Mandi sempre falou isso. Uma uretrocistografia bem feita é um excelente exame. Agora, uma uretrocistografia mal feita é um péssimo exame. Só vai atrapalhar, vai deixar o paciente mais angustiado. Afinal de contas, você tem um exame em 2D para mostrar uma estrutura em 3D. E aí que está o grande lance da uretroressonância, que é um exame 3D. Se ele for bem feito, tem ele mostra coisas, não só a fibrose, mas patência da uretra, localização, tudo mais. Você consegue perceber o quanto isso pode favorecer ou te ajudar na cirurgia ou não. É isso. Né? Agora, muitas vezes o paciente chega na emergência já obstruído, né? Ou com um jato muito fino, e aí o médico da emergência pede para a enfermeira passar uma sonda. E aí começa aquela uretrorragia, liga para o urologista não, já pede sala, que eu já vou botar em sala, tudo mais. Então, não é fácil, é difícil, né? E a maioria das vezes você tem realmente uma patência pequena do colo, né? E aí você fez a cistoscopia desse paciente, conseguiu chegar lá, viu que tem uma estenose da anastomose, né? Que não é uma obliteração completa, que é parcial, você conseguiu passar o fio guia, e aí? Qual é o seu ponto a partir daí? Fala um pouquinho pra gente. Isso de certa forma pode causar um alívio, né, momentâneo pelo menos, que você conseguiu passar uma sonda, só que por trás disso você tem que colher uma longa história e entender realmente em que cenário que esse paciente se encontra. Né, um paciente que teve uma obliteração precoce, talvez com menos de 6 meses, é um paciente que foi submetido a uma radioterapia. Então, assim, ali pode ser só o início, talvez, de você livrar esse paciente de um trauma, né, maior naquele cenário de emergência. Só que o problema dele está longe de estar resolvido só com aquela passagem de sonda. Então, assim, você vai, talvez, causar um certo conforto para ele, momentâneo, mas você vai ter que realmente colar nesse paciente, entender a história dele, ver de onde começou, em que passo que ele está e para onde que você vai ter que direcioná-lo. Bom, vou colocar a lenha na fogueira aqui. Vamos lá. A gente que vê esses pacientes de estenose de uretra, a gente tem muitos pacientes referenciados por outros colegas e que, porventura, acabam tratando com múltiplas UIs, né? Múltiplas uretromias internas. Qual que é a experiência de vocês com esse assunto? Quando é que a gente indica uma tentativa de uretomia interna? Se vocês fazem repetidas ou não? Qual que é o melhor momento para indicar a uretroplastia? Eu acho que o número mágico aí na urologia é 3, né? Então, eu gosto muito de falar isso pro residente, porque muitas vezes o residente que está aprendendo está na curva de aprendizagem da prostatectomia aberta ainda, ele chega e não sabe o que fazer. Então, esse paciente, se ele tem uma continência, se ele está ele ficou incontinente no início e deu uma melhorada, depois isso melhorou a qualidade de vida dele, eu sou muito pragmático. Eu gosto de iniciar os procedimentos com uma dilatação e ver como é que esse paciente vai ficar. Geralmente eu dilato até uma sonda 18 French e costumo deixar ele pelo menos uma semana de sonda. 7 dias depois eu retiro uma sonda fina.
Depois, se esse paciente voltar a estenosar, geralmente eu faço uma uretrotomia interna com a faca de Sachs. Se ele voltar a estenosar, e aí eu já tenho uma área de fibrose maior, porque ele já foi mexido 2 vezes, ele já tem um novo estreitamento ali, fazer uma abertura 5, 7 horas com a faca de Collins, né? O doutor André ensinou bem a gente isso lá no Unirio, abrir bem lateral, chegar até a gordura perivesical, porque se esse paciente ficar incontinente e tiver a patência da anastomose, futuramente ele vai colocar um esfíncter e vai ficar bem, né? Agora, se esse paciente recidivar, aí é mais fibrose no local, é uma cirurgia mais difícil ainda no futuro. E, geralmente, uma coisa que eu me atento também é tentar entender a complexidade dessa anastomose, né? dessa estenose, na verdade. É uma estenose precoce, é uma estenose que passou por processo de radioterapia, é uma estenose que já foi tentado, talvez, outros procedimentos, porque às vezes ele chega para a gente, mas foi como você falou. Ele já passou por UIs múltiplas com outros colegas, então assim, você sabe que você fazia a 15ª UI nele, cara, você vai estar basicamente perdendo tempo. Então, você talvez está cortando fibrose, né? Você não está cortando a uretra mucosa normal. Então assim, você vai fazer um tratamento ineficaz para ele. Talvez você vai prolongar ainda mais o sofrimento dele, você vai piorar aquela condição dele, então você vai ter que realmente estar pensando numa tomada de decisão, numa estratégia diferente para que você, né, ofereça um resultado mais duradouro ou até mesmo curativo para ele. A não ser que seja o seu objetivo isso, né? Você falar para o paciente, ó, é paliativo, é isso que a gente vai fazer, você não tem condições de ser submetido a uma cirurgia, uma uretroplastia mais complexa, e é isso que a gente tem para fazer no seu caso, e o paciente está satisfeito com isso. Exatamente. Aí você vai alinhar, né, a expectativa dentro das possibilidades que você tem com aquele paciente. Muitas vezes a gente também está se deparando com um paciente idoso, né, um paciente que é tratado, que é submetido na prostatectomia. Geralmente a maioria deles é um paciente já que de uma idade avançada, às vezes com comorbidades. Então, realmente, às vezes você dá um passo para trás e submetê-lo a algumas dilatações, né, programadas, talvez seja também uma solução. Você tem que individualizar realmente o tratamento para ele. Eu acho que a gente pensa muito igual, né? É claro que existem... É engraçado aqui, né? Tem 2 do lado de lá, o Alex e o João, e aqui o João e o Luiz Augusto. Nós somos de uma escola, vocês são de outra, mas é mais ou menos a mesma coisa. A gente pensa de uma forma muito homogênea, né? Com pequenas variações. Por exemplo, eu já vou direto para uma ureectomia com a faca de Sachs para cima e a Collins para baixo em uma primeira. Já sou um pouco mais agressivo porque a gente aprendeu lá o seguinte: tente uma vez. Tente somente uma vez, justamente por conta disso. Da gente cansar de pegar pacientes com múltiplas uretrotomias, e o que a gente sempre tenta mostrar para o residente, a gente sempre tenta mostrar nas sessões clínicas, que essas múltiplas uretrotomias, e principalmente, o pior do que múltiplas uretrotomias é ressecção do colo vesical. Imaginei que você fosse falar isso. Ressecção do colo vesical com alça diatérmica. A pessoa tem que entender que para você conseguir oferecer um tratamento no pós-operatório, quando falha esses procedimentos minimamente invasivos, você vai ter que propor uma uretoplastia. E você tem que ter mucosa de bexiga saudável. Não adianta você ter mucosa de uretra somente saudável. E se você faz uma ressecção com alça diatérmica, você gera uma zona de fibrose intravesical que impede, você praticamente condena o paciente a não ter mais tratamento, né? E o que é engraçado é que às vezes o colega vem orgulhoso, né? Fala, isso. Olha só, fiz uma ressecção excelente, ficou aberto, ficou ótimo, eu consegui ressecar tudo, deixei super aberto. E vem contando isso, né, de forma satisfatória para você, como se fosse assim uma RTU de anastomose. Exatamente, uma RTU de anastomose, ele vem satisfeito com isso, ele vem contente, né? O paciente também vem depositando expectativa no procedimento, como se fosse uma coisa que fosse resolver, né? E obviamente, acho que 101% dos casos, isso fecha quase que de imediato, né? E você se coloca naquela situação ali de um problema ainda maior do que estava, né? E vamos só rapidinho, João, vamos pontuar só uma coisa muito importante aqui. Aqui a gente está falando de procedimentos minimamente invasivos, vocês falarem 2 vezes, 3 vezes eventualmente, eu estou falando em 1, 2 aqui, para quando existe patência parcial, pelo amor de Deus. Você chegou, fez a uretrocisto, fundo cego,
não acredita naquilo, porque você acha que a sua anastomose ficou boa, cistoscopa, fundo cego, para, porque você não vai conseguir ajudar esse paciente com nada minimamente invasivo. Esse é o paciente que vai para a uretroplastia, que pode ser de todo... A gente vai começar a falar agora de tratamento aqui, né? Quais são as formas de tratamento? Como, para aquele paciente que já precisa fazer uma uretroplastia, que já tem a indicação, ou seja, ou é um fundo cego, ou que já tentou algum procedimento minimamente invasivo, qual é a principal via de acesso que vocês usam? A nossa escola, Luiz, a gente aprendeu o acesso pré-retal, né? A gente sabe, em 2018, Carlos Giudice, um reconstrutor argentino, publicou um trabalho muito legal mostrando a diferença da abordagem abdominal e perineal, né? E aí, quando fazia a abordagem abdominal, você tinha 100% de 30 a 40% de incontinência. E quando você tinha uma abordagem perineal, que você lesava as bulbares, que você ressecava o esfíncter, você tinha aí quase 100% de incontinência, né? Mas a gente sabe que vai ter incontinência. Isso faz parte do processo cirúrgico e da recuperação desse paciente. Mas o que eu posso oferecer depois disso? Afinal de contas, ele está urinando ou eu fiz um procedimento e ele não está urinando, né? Eu acho que isso que é importante. A gente tem escolas diferentes, né? A gente não costuma fazer a abordagem por astra. Eu particularmente não domino a técnica, né? Mas a abordagem pré-retal ainda é muito segura, ainda mais abaixando o reto, você conseguindo enxergar bem a bexiga e trazendo a bexiga na uretra, né? Tentando preservar ao máximo as artérias bulbares, para futuramente, se esse paciente quiser ou puder colocar um esfíncter, você tem aí uma melhor qualidade dessa uretra, né? Com suprimento sanguíneo. A nossa experiência lá no Pedro Ernesto é o acesso posterior, né? A gente faz bastante astra, seja York Mason, astra, acesso transretal. E assim, a gente vê que a anatomia é uma anatomia diferente, tal. Na verdade, você tem que pensar com a cabeça ao contrário, né? Você está vendo tudo de cabeça para baixo. Mas no final das contas é um acesso que parece mais difícil do que realmente é. Ele um acesso que permite a gente ter acesso até ali a uretra um pouco, vai mais distal, até a uretra bulbar, assim. E é muito bom, a gente tem uma experiência muito boa lá no serviço. Isso é questão de escola, né? Isso é questão de escola. Se você vai fazer um acesso perineal com pubectomia, ou se você vai fazer um acesso pré-retal, que eu acho muito bacana, né? A minha experiência do pré-retal não é nem tanto nas reconstruções de anastomose, né? Mas é o mesmo acesso que a gente faz para as tangentalizações, né? É a mesma coisa. A diferença é que a chance de lesar reto no pré-retal é um pouquinho maior, porque ele já tem uma prostatectomia radical. Então tem que tomar cuidado ali no momento que você vai chegando na anastomose, que o reto está coladinho. Se você for com uma gazezinha muito nervosa ali, você vai acabar lesando o reto, né? Eu, infelizmente, já tive uma lesão de reto, né? Já tive uma lesão de reto numa tentativa de um espaço pré-retal. E então a gente faz transretal, que é uma lesão retal programada, né? Com 0 de taxa de incontinência fecal. Mas lembrando uma coisa importante aqui, tanto o acesso perineal, quanto o acesso pré-retal, quanto o acesso transretal, ou seja, os acessos perineais, a gente sabe que vai dar incontinência em praticamente 100%, isso tem que ser avisado para o paciente, mas a gente consegue reconstruir 100% das anastomoses, né? Não existe nenhuma que por um desses 3 acessos, por mais longa que seja, você não consiga reconstruir, né? Mas a gente está aqui numa mesa hoje em dia para falar de robô, né? O robô está vindo realmente para ficar em alguns casos, não em todos os casos, né? Mas desde aí de 2018 mais ou menos, né? Publicação internacional desde 2018, robô, pensando que o robô no Brasil chegou em 2011, 2012, né? Então para aquelas estenoses de anastomose mais altas, né? Ou seja, mais curtas, vamos dizer assim, o robô está sendo utilizado. Eu queria que vocês falassem um pouquinho aí em relação à experiência do que vocês estão vendo por aí, de resultados. O que vocês acham disso? Eu acho que o robô realmente ele traz, né, uma possibilidade que talvez a gente fique um pouco limitado nesse acesso perineal, mas você falou uma coisa que eu vim com isso na cabeça antes de a gente começar o podcast, que é os nossos acessos perineais a gente consegue resolver 100% dos casos, de forma que mesmo com uma tecnologia nova, a gente jamais pode se esquecer do nosso acesso perineal. Lá que tudo começou,
Antes do robô, a gente sempre resolveu os casos, né? E a gente vai continuar ainda lançando mão do acesso perineal, porque o robô ele não consegue fazer o que o acesso perineal consegue fazer. Porém, eu acho a grande indicação, né, do robô são talvez aqueles pacientes que eles já tinham algum grau de continência e você quer manter a continência do paciente, e aquelas anastomoses, né, aquelas estenoses, na verdade, que você vai ter que fazer uma anastomose mais alta, ali talvez, né, supra-esfincteriana, né, acima do esfíncter, e você consegue, através dessa plataforma robótica, trabalhando naquela área, porque você tá trabalhando de cima e não lá, né, do períneo até a bexiga. Então, assim, passa a ser uma coisa interessante. E aí, falando um pouco da sua trajetória, né, da sua vontade de ir para o interior e tudo, hoje eu estou no interior. E hoje, no interior, a gente tem robô. E a gente está começando a fazer nossos primeiros casos, né, de cirurgia uretral robótica no interior. Então, assim, o interior, graças a Deus, ele vem evoluindo e a gente tem conseguido levar cirurgias reconstrutoras e cirurgias reconstrutoras robóticas, inclusive para o interior. Eu acho que é uma coisa que deixa a gente bastante feliz. Eu também tinha essa preocupação, né, desse ato, né, dessa distância talvez do interior com a capital, mas hoje as coisas estão ficando cada vez mais próximas e a gente está conseguindo realmente desenvolver isso tudo por lá também. Acho importante salientar uma grande questão, que a gente fala da cirurgia robótica para tratamento das estenoses de colo ou as estenoses recalcitrantes, né? Só que todos nós, se tivermos algum problema durante o robô e você precisar fazer um acesso perineal, você sabe fazer. Então não acho que é para qualquer um, é para qualquer cirurgião robótico. Acho que você tem que ter experiência também, porque se não der certo, ou se você precisar de um acesso perineal para melhorar a qualidade da posição do seu enxerto, ou melhorar a qualidade da sua cirurgia, é importante saber esse acesso, né? Muitas vezes você tem que fazer um acesso abdominal e perineal conjugado. Eu acho que a gente tem dois tipos de estenoses que são importantes, como o Luiz falou. Aquela que é obliteração completa, que é do colo, onde você pode ressecar a sua anastomose prévia e fazer uma nova anastomose, ou então você consegue ressecar ela e levar a bexiga lá, fazer uma YV-plastia, né, um flap de bexiga, e o Lisal em Nova York fala até às vezes de uma T-plastia, né, onde você consegue levar a bexiga lá dentro onde era a anastomose, ou até mesmo fazer a incisão e colocar um enxerto, né, e esse enxerto muitas vezes tem que chegar lá na uretra, e aí por isso dá abordagem perineal. O Lisal, que foi quem começou a publicar essas questões a partir de 2021 na AUA, ele usa o single port. O single port é um robô bem menor, onde você tem, realmente é muito mais difícil de mexer, mas você tem uma facilidade pelo tamanho das pinças, a localização, você vai aspirando, você entra transvesical, você consegue ressecar e você consegue ver, mas isso em conjunto com um cistoscópio flexível, sempre olhando a luz da uretra, onde você está indo. Muitas vezes ele não consegue chegar e às vezes ele precisa fazer uma hidrodissecção daquele espaço porque está grudado no pubis ou está grudado no reto e aí não sabe para onde ir, então ele vai para um lado, vai para o outro, né? É uma cirurgia bem difícil. Eu diria que isso é importante falar, né, que beira a irresponsabilidade numa doença tão, entre aspas aqui, maligna como essa, né, tão difícil de tratar, o cirurgião robótico puro e simples entrar sozinho. Entrar sem um reconstrutor naquela prepotência de conseguir, de que é possível, de que ele é habilidoso na robótica. Se você está entrando num procedimento como esse, você tem que entrar para resolver, né? Então, ou o reconstrutor se torna um exímio cirurgião robótico, que eu acho difícil, porque nós não temos volume de robótica para ser um robótico monstruoso, vamos dizer assim, ou, que é o que eu acho mais interessante assim, entra em conjunto. O benefício é em quem? É em prol de quem? Em prol do paciente, né? Então entra o cara habilidoso na robótica junto com o reconstrutor e assim a gente consegue oferecer aquilo que tem de melhor para o paciente. Bom, gente, tá esgotando aqui o nosso tempo. Vamos às considerações finais. Na minha opinião, a cirurgia robótica para a cirurgia reconstrutiva da uretra é mais uma opção dentro do arsenal terapêutico, né? A gente tem que avaliar cada caso individualmente, é claro, e jogando aí na matemática da coisa. A cirurgia convencional vai ter mais incontinência, a patência vai ser semelhante. A cirurgia convencional
tem a incontinência altíssima, enquanto a do robô diminui para cerca de até 30%. Tem as vantagens do robô, ergonomia, infravermelho, existe no acesso por cima, né, você evita ali o complexo esfincteriano. Você pode usar isso como uma vantagem para uma possível posterior cirurgia de incontinência com esfíncter, por preservar as bulbares, inervação, essa coisa toda. Então, na minha opinião, eu acho que é mais uma cirurgia para a gente usar a nosso favor, né? À medida que for necessário, mais uma coisa para fazer parte do arsenal. Acho que é isso aí, né? O papo foi bom pra caramba, né? A gente estava discutindo aqui antes do que a gente ia falar, né? E você vê como as coisas vão entre colegas, né? Entre amigos e entre especialistas, como o papo flui e tá aqui a alguns segundos do final e a gente poderia com certeza tranquilamente falar aqui por mais 1 hora, né? É isso aí, obrigado a todos aí pela participação, valeu pelo convite e é isso aí, vamos continuar no congresso. É isso aí. Isso aí. Um abraço, gente. um abraço, pessoal. Até a próxima.